Quero te ouvir, Arnaldo, e Danilo também, sobre esse posicionamento do Corinthians. Houve um erro já de escalação, com esse meio de campo despovoado, desprotegido, com 3 atacantes, ainda que o Romero voltasse para marcar. Ficou uma lacuna ali nesse meio de campo que prejudicou esse embate com o Flamengo tão forte? Acho que é um cobertor curtíssimo que tem o Corinthians, porque a hora que ele reforça o meio de campo, aí você olha para a zaga é fraca, quem está no banco do Corinthians sempre é o melhor zagueiro. O que me assusta quando a gente vê o Flamengo e o Corinthians e a diferença entre os dois times tudo bem, a gente já sabia desde o começo que o Flamengo era muito melhor, mas quando você vê o custo desse time do Corinthians, não poderia ser tão diferente assim. O Corinthians não é um time barato, é diferente quando a gente pensa em um time que está em reconstrução, que está tentando melhorar sua questão financeira e tal. Não, o Corinthians é um time caríssimo, é um time que tem uma reserva de 2, 3 milhões, é um time que não poderia ter tantos buracos e ser tão frágil quanto é o Corinthians. Então isso realmente me assusta. E ontem eu fiquei vendo o jogo e eu fiquei pensando o que estaria acontecendo se tivesse no gol o Donelli. Porque até há pouco o Corinthians sofria gols, perdia e a culpa era do Donelli. O Donelli braço curto, não vejo a hora que volta o Hugo. E o Hugo no primeiro gol já dá pra gente conversar sobre a atuação dele e no segundo não precisa nem falar. Então o Corinthians ele realmente é um time muito frágil e que pior de tudo, gasta muito dinheiro e tem crise em todos os lugares. Ficava focando a cara do Dorival e eu fiquei pensando o que ele deve estar na cabeça. Pensando ali, como eu vou arrumar esse time, o que eu vou fazer, porque ele pensava, tá bom, então eu vou pôr o Kaká e o André Ramalho. Putz, mas aí o Kaká e o André Ramalho não me dão confiança nenhuma. Então eu vou voltar com o Tchoca. Não, mas o time do Corinthians é muito mal montado e muito caro. É um dinheiro muito mal usado. E tem muitas questões que vão além do campo. Então esse é o problema. O Corinthians olha para um lado é problema, olha para o outro é problema, não tem para onde olhar. E o que segura? Insisto, o que segura o ambiente do Corinthians para a gente não ver aquelas crises que a gente via, aquele noticiário ainda mais de polícia do que não só do Augusto, de invasão, de ameaça, é a Gaviões da Fiel. Enquanto eles estiverem segurando, a gente vai ficar aqui conversando sobre crise entre nós. A hora que eles decidirem largar a mão, aí a gente vai ver um negócio piorar muito lá no Corinthians. Não, só para completar, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que a missão do Dorival, na verdade, é bem simples. E o Dorival, normalmente, nesse papel de bombeiro de clube grande, ele sempre recebe missões não muito difíceis, porque os times deles não são ruins. Não era no Flamengo, não era no São Paulo, não é no Corinthians. Eu não acho o time do Corinthians ruim. O que eu acho que está acontecendo é o time do Corinthians completamente desmobilizado. Uma vez que a principal estrela dá uma entrevista e demite o treinador anterior, o Memphis Depay, quem é Orlando Ribeiro para mobilizar os jogadores do Corinthians de 3 milhões de reais? O problema parte daí, né? O Orlando Ribeiro chegou recentemente, ele assumiu o time às vésperas da Copa São Paulo, ele era meio que interino do Sub-20. Então ele não... O que ele ia fazer? Ele ia repetir a escalação que o Dias colocava. E a mobilização... Ainda assim conseguiu 2 vitórias. Exato. A questão é assim, qualquer time do Brasil, pode ser até o Flamengo, o Palmeiras, que são os melhores, ou entra mobilizado com o jogo ou perde de qualquer um. Esse é o futebol atual. E o time do Corinthians os jogadores do Corinthians acham que são melhores do que eles são. E essa coisinha da poupança do título paulista que ficou até agora, para a torcida e para os jogadores, já acabou faz algum tempo, né? E aí, por isso que eu acho, a missão do Dorival e a especialidade dele é simplesmente mobilizar um grupo de jogadores de novo. Ele vai fazer isso de um dia para o outro. Mas um detalhe, por que ele estava, eu tentando explicar para o meu sobrinho, por que ele estava na tribuna e não estava treinando o time? Porque ele não pode treinar o time. O Corinthians não pagou os outros treinadores que saíram. Então o Dorival só pode, não foi anunciado ainda. Então, muito que o Juca está falando, ele não pode ser anunciado oficialmente, porque o Corinthians não pagou a rescisão dos treinadores antigos. E não fechou ainda os detalhezinhos do contrato. E o Corinthians já é a enésima vez que acontece em troca de treinador. Então o Corinthians é uma bagunça institucional. Um jogador está mandando quase como o Neymar no Santos. Aliás, são situações parecidas, né? São situações parecidas. O time do Santos é caríssimo, né? E também está à deriva. Mas agora tem um técnico que está acostumado a esse tipo de situação. Eu não acho muito difícil a missão do Dorival, não, sinceramente. Melhorar isso aí, qualquer um melhora. E ele vai melhorar.
Ô, Arnaldo, até bom você esclarecer, porque pra mim ele era esperto, viu? De ver esse jogo lá de cima, falar, eu pegar essa bucha, Na Flamengo teoria ele no assina o Maracanã. contrato hoje, né? A teoria é essa que ele assina hoje e o Corinthians anunciaria hoje. Mas só pra... Eu acho que ficou bom pra ele, deixa essa goleada aí, daqui a pouco eu assumo. Você acha que o Dorival vai arrumar o Corinthians e levar ele pra onde? Dá pra soltar a vaga na Libertadores. Com esse elenco aí, com esse custo desse elenco, dá pra Pois soltar. mas esse é o ponto. Pra mim, o custo é muito diferente do que ele produz de verdade. Eu não consigo ver um zagueiro bom, eu não confio no Mateuzinho. O Angileri é bom, mas quando entra o Dudu... Mas isso é pro Hugo... 4x0. Até o Paulista, o Angileri é bom, acertou a defesa, o trio de meio de campo é maravilhoso, teve a série invicta no Brasileiro do ano passado, né? Então, eu acho que o Corinthians é muito 8-80, mas ele não tem um elenco ruim, não. O elenco que ele pegou no São Paulo é pior do que esse. O que ele pegou no São Paulo lá atrás. Foi campeão da Copa do Brasil com aquele elenco. E aí, Trajano, qual é o real desafio do Dorival? É um desafio maior do que ele teve à frente do São Paulo, por exemplo, e aí ele conquista a Copa do Brasil inédita para o clube? É maior do que ele tinha no Flamengo, em que tinha uma expectativa muito alta e ele conquistou 2 títulos? Ou agora? Me parece que vai começar ajeitando o time ali pela defesa, que é o maior problema desse Corinthians. Como é que você vê? É o melhor momento da vida do Dorival como técnico. Vai ganhar uma baba imensa, um salário maior do que ganhava, vão ter que pagar na seleção. E outra coisa, pior que está não fica, como diria o Tiririca. Não é possível que ele, com a experiência que tem, não dê arme melhor o time do que isso que está entrando em campo nos últimos tempos, desde o tempo dos dias. Qualquer coisa que ele faça, desse tamaninho, será melhor do que aconteceu ontem, anteontem e na época dos dias. Então... é aquela coisa, se ele entrar, no momento que você entra e o time está horroroso, sem alma, sem conexão, sem entusiasmo, sem nada, é o melhor momento do técnico entrar. Não é possível que ele faça pior do que o Orlando Ribeiro. Não é possível. Pior do que os dias. Então, é um momento legal, vai ganhar bem, pega o time da segunda maior torcida do Brasil, ele tem experiência, ele pode fazer melhorar um pouquinho, tem jogadores para isso. Os problemas fora de campo, ele já sabe quais são, né? O que ele está querendo é receber. Agora, o que eu queria falar é que esses problemas, que eu discordo um pouco, dizer que o Corinthians é recheado de problemas extracampo. O presidente tem que ir à delegacia, o diretor financeiro pede demissão, não sei o que e tal, mas eu não vejo isso reflexo dentro do campo. Dentro de campo é uma coisa... Eu concordo com o Arnaldo quando fala que os jogadores do Corinthians se acham melhores do que eles são. O fato de ter o Memphis Depay ali, eles acham que joga do lado de um cara internacional, que tem o outro que ganha 2 milhões por mês e a reserva, que eu já joguei aqui e ali. Então os jogadores são cheios de si por terem vencido, inclusive, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não fez um mal para o torcedor apenas. Fez um mal para o elenco de jogadores do Corinthians. Pelo fato de ter levantado uma taça, eles começaram a se achar vencedores, ganhadores de um torneio mais importante. O ano já está completo. Começamos o ano com o pé direito e ganhamos do Campeonato Paulista. Fez muito mal. Em vez de fazer bem, só fez bem para a taça aí na sala de troféus do Corinthians. Mas fez muito mal, não só para a torcida que acreditou no potencial de um clube que não tem potencial, e os jogadores começaram a se achar melhores do que eles são. Esse é o problema do Corinthians. E nós temos que falar do Flamengo, já que o Mauro não está aqui, o Renato falou ontem, que a gente fala muito de Arrascaeta, a volta do Pedro, maravilhoso o Pedro, o centroavante que o Brasil não tem igual. Mas eu acho que o Flamengo tem uma coisa determinante, e o Felipe Luiz citou esse outro dia, e que passa despercebido. É a dupla de chileno e uruguaio. É o Nico de la Cruz e o Eric Pulgar. Mas o De La Cruz deu uma acordada agora, né? Ele estava meio dormindo, digamos assim, deu uma acordada agora. Inclusive, ontem viu o Denilson na nossa concorrência perguntando se o fato de a mulher dele ter dito, que vocês não sei se chegaram a acompanhar isso, a mulher do De La Cruz disse que não vê a hora de voltar para o River Plate. Fez o De La Cruz voltar a jogar bola. Porque o De La Cruz, ele era um cara que foi muito caro e que às vezes não respondia. Lá no Flamengo tinha gente chamando ele de La Sus. Porque de tanto que ele ficava no departamento médico. O próprio Renato Maurício Prado já falou isso. Ele acordou. E quando ele joga bola, faz muita diferença. Ontem ele fez um grande jogo. O Pulgar bate pra caramba, mas também joga pra caramba. O Flamengo, aliás, aproveitando pra provocar esse que tá do meu lado aqui, ó.
E aí, é o elenco disparado o melhor do Palmeiras? Tô brincando. O Flamengo jogou muito bem. Mas O Arnaldo vai responder daqui a pouco, A porque eu vou missão criar do um Abel. suspense aqui. O Abel que é o responsável. Vamos ver se ele vai conseguir acompanhar o Flamengo com mais jogadores do que o Flamengo. Você tá mutado, Juca. Esse é o desafio. Ainda falando de Flamengo e Corinthians, há que se fazer um registro. E que não se limita ao que aconteceu ontem com a torcida do Corinthians. Em regra, as torcidas que saem de São Paulo para ir ao Maracanã não conseguem ver o jogo desde o início, porque a polícia os recebe mal e impede que eles cheguem ao Maracanã para ver o jogo. Houve ônibus do Corinthians que só chegaram no final do segundo tempo. Alguém poderá dizer, poupou, a polícia carioca poupou a torcida do Corinthians de ver aquele desastre. Como graça é engraçado, mas como atestado civilizatório é terrível. E é necessário fazer esse registro e esse protesto. Muito bem registrado, Ju.